Você pode estar pagando impostos à toa. Esse será mais ou menos o tema da nossa live. Mais informações que vamos aqui conversar com você sobre a questão de tributação com um especialista que está aqui junto conosco no nosso podcast. Esse é o podcast Ronaldo Gomes e eu convido a você a estar junto conosco a partir de agora. É isso mesmo. Fora também, outro tema muito importante que vamos relacionar aqui. Olha aí, pessoal, muito importante para você, porque isso pode ajudar muito, principalmente muitas pessoas às vezes não têm a informação sobre a área de tributação de que entrou no ano de 2026 até o período de 2032. Muitas normas, leis que vamos conversar hoje com o Rogério Godoy. A você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. A questão também tributária sobre que acabou de entrar nesse ano de 2026 para quem ganha abaixo de 5 mil, essa nova lei que entrou, e também para quem ganha acima de 5 mil e também acima de 7.300. Todos esses assuntos vamos estar aqui junto com você, tirando dúvidas com o advogado Rogério Godoy, que ele já está aqui junto conosco. Muito obrigado, Ronaldo. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar me dando, de estar aqui no seu programa, né? Eu sou advogado previdenciarista, eu sou formado desde 99, né? E há alguns anos eu atuo na área tributária, no setor de recuperação de tributos. E o que eu gostaria de abordar hoje seria a isenção de tributos para igrejas, além de outras recuperações para comércio e para pessoas físicas. Nós temos aqui um cronograma. O primeiro tema será em questão de igrejas. Muitas pessoas podem estar perdendo dinheiro sem saber. Muitas pessoas podem estar pagando o imposto de forma indevida. E hoje nós vamos conversar justamente sobre isso, né? A recuperação de tributos para igrejas e templos religiosos, que esse vai ser o primeiro tema. Depois a gente vai abordando os outros temas que também é importante. Pelo que eu fiquei sabendo aqui, e pelo que você me passou, você tem especialidade aí também na área de tributação, né? Sim, eu faço recuperação de tributos para empresas que vendem produtos monofásicos, né? Sim. No caso dos produtos monofásicos, o fabricante já paga o PIS e COFINS por ele, pelo distribuidor e pelo varejista, né? Só que milhares, milhões de varejistas não sabem disso, né? Entendo. E no momento de pagar a tributação, acaba pagando de novo o PIS e COFINS. Então, eu queria orientar eles para todo mês, quando for pagar a guia, se procurar um especialista, um contador especialista, para fazer essa separação dos monofásicos dos que não são monofásicos. Por quê? Porque senão acaba pagando uma fortuna a mais. Eu entendo. O que acontece? A maioria dos comerciantes contrata o serviço básico do contador. E ele acaba pagando tudo que o fisco exige. Então, o que acontece? Esse serviço de separação, para não pagar o PIS e COFINS de novo dos produtos monofásicos, tem que procurar um especialista para fazer essa separação. E essa separação é feita através da classificação dos códigos. Então é muito importante isso, porque, por exemplo, numa casa de autopeças, nos últimos 5 anos, elas costumam pagar de 100 a 150 mil reais a mais de impostos, indevidos dos produtos monofásicos, né? E no caso de grandes casas de autopeças, chega a pagar 300, 400 mil reais a mais. Falando sobre a recuperação de tributos para igrejas e templos religiosos. Certo. Eu já vou iniciar com uma pergunta aqui para você, e eu queria muito a sua resposta, né? Igrejas e templos religiosos têm imunidade tributária? Quais são os tributos para essas instituições e que não deveriam estar pagando? Foi como eu falei no início da nossa live, pessoal. Muita gente pode estar pagando tributos, impostos ao governo sem saber. E a gente deu aqui como ideia de trazer também o assunto sobre a questão de igrejas. Porque muitos pastores podem estar pagando, principalmente IPTU, IPVA, sem necessidade. Então nós trouxemos aqui hoje um advogado que ele tem um vasto conhecimento nessa área de tributação. Além disso, ele também é advogado especialista na área do INSS, Previdência Social, é isso, né? Sim. Isso mesmo, né? E a gente vai conversar um pouco hoje bastante sobre tributação, né? E leis trabalhistas em questão que abrange o trabalhador. E muitas vezes o que você está gastando desnecessariamente, você vai saber aqui nessa live hoje, né? Muitas coisas poderão te ajudar a gastar menos, né? E não gastar e jogar dinheiro fora. Porque muitas vezes o governo ele usa de muita artimanha através das leis para tomar dinheiro das pessoas, né? Então, nós estamos aqui hoje com um especialista para falar um pouco sobre isso. Daí eu já deixo essa pergunta aqui para você. As igrejas e templos religiosos têm imunidade tributária? Quais são os tributos que essas instituições não deveriam pagar? Então, Ronaldo, uma igreja ou um templo religioso não deve pagar o IPTU. Não importa se comprou um imóvel ou seu imóvel é alugado, mas o importante é observar o seguinte: o imóvel alugado ou comprado pela igreja, que está em nome dela, deve ser usado por fim religioso, sabe, para celebrar os cultos religiosos. Se uma igreja aluga um imóvel ou compra para montar um comércio, nesse caso descaracteriza a finalidade religiosa da igreja. Então vai ter que pagar o IPTU. Outro imposto que a igreja não precisa pagar é o IPTU. Mas assim, ó, só uma ideia. Se um templo religioso, se uma igreja aluga um espaço, Certo. esse espaço ele não é da igreja. Ele não é da igreja.
No caso, ela não teria que pagar qualquer imposto. Isso aí vai para o dono do espaço, né? Seria isso? Então é o seguinte, o dono do imóvel deveria pagar o IPTU, Sim. mas se ele aluga para a igreja, Ah, durante o período que aquele imóvel está alugado para a igreja, para fins religiosos, não paga o IPTU. sério? Não paga, Olha aí, está cara. isento. Que legal. Agora, por exemplo, se o contrato de locação durar 5 anos e a igreja sair de lá, aí o dono, a partir de então, é obrigado a começar a pagar o IPTU de novo. Agora, o IPTU pode ser. Olha, isso eu não sabia. Sim, sim. Então, mesmo o dono, vamos dizer assim, o dono do imóvel, Certo. que não é a pessoa que está à frente da igreja, ele apenas alugou para o pastor, né? Certo. Ali ele ficaria isento, então ele teria essa liberdade de ter essa isenção de Sim, IPTU sim. também. Sim, sim. Porque um imóvel alugado para uma igreja, para um fim religioso, não pode ser cobrado o IPTU do imóvel. Muito bom saber, e é uma informação preciosa para muitas pessoas aí, ó. Muitas pessoas que às vezes não sabem disso. Eu conheço muitas igrejas realmente que têm seus espaços alugados, mas é muito bom saber. Os carros que são comprados em nome da igreja também estão isentos do pagamento do IPVA. Só que é uma coisa muito importante de se observar o seguinte: o veículo tem que ser usado unicamente para atender a finalidade da igreja, que é atender aos públicos carentes, sabe? Fazer Entendo. o seu trabalho social. Por exemplo, se uma igreja usa o veículo dela para buscar um fiel até em casa, que não tem condições de se locomover até a igreja, buscar, trazer até a igreja e levar de volta para casa, está dentro da finalidade. Se a igreja usa o carro para comprar cestas básicas e para Entendo. entregar para as pessoas que estão precisando, É uma também finalidade social, é né? uma finalidade Necessária. social. Isso. Então, isso tem que ser observado. Se a igreja usa o veículo para comprar materiais de limpeza, para abastecer a igreja, Sim. também está dentro da finalidade da igreja. Legal. Mas, por exemplo, se o filho do pastor usa o veículo da igreja para ir até a faculdade e voltar, já saiu da finalidade da igreja. Olha aí, rapaz. Aí, Olha se aí. isso for descoberto, perde a isenção do IPVA. Olha, sério? Perde a isenção, Perde a então, do isenção. IPVA. Agora, outra isenção é o imposto de renda da pessoa jurídica, que as empresas devem pagar e as igrejas estão isentas. A igreja também está isenta do imposto de transmissão de bens imóveis. Se uma igreja compra um imóvel, não precisa pagar o imposto de transmissão. Se a igreja recebe um imóvel em doação, também não paga o imposto de doação. E no caso também da igreja receber um imóvel por testamento, também não paga o imposto de transmissão de causa-mortes. As organizações assistenciais e beneficentes vinculadas às igrejas, elas pagariam impostos? Não. Uma igreja pode montar escolas, pode montar creches, pode montar asilos, pode montar casas de recuperação. E essas instituições beneficentes estão ligadas à igreja, não pagam impostos. Mas tem que se observar uma coisa muito importante. Sim. A finalidade dela, ela deve atender o público vulnerável que não tem condições de pagar um serviço particular, sabe? Não pode ter lucro com isso. Olha só uma coisa que eu fiquei imaginando. Infelizmente, existem muitas igrejas aí, quem está na administração, que muitas vezes há esse desvio de dinheiro também, né? Isso acontece, né? Infelizmente. E é justamente isso que você está dizendo aqui. Certo. Porque todo o dinheiro que é arrecadado por questões de dízimos, ofertas, isso tudo tem que ser levado para o assistencialismo de pessoas necessitadas. É por isso que a gente viu, infelizmente, a gente acaba vendo escândalos acontecendo por aí de lideranças que se auto-enriqueceram. Isso tem muito no caso, né, doutor? E o pior é que a Receita Federal, ela tá em cima também, né? Principalmente porque muitas vezes quando o dinheiro ele vai diretamente para o CPF, a Receita Federal ela tá de olho e acaba dando até cadeia isso também, né? Isso acontece, né? Então, no caso das igrejas, o que acontece? Todo o dinheiro arrecadado pelo dízimo, doações, Sim, tem que ser usado para pagar as despesas administrativas da igreja, conta de água, luz, telefone, compreendo. e o resto tem que ser revertido em benefício da população. Por exemplo, Olha aí, comprar cestas interessante, básicas muito bom. e distribuir. Se a igreja, por exemplo, oferece um curso de inglês para a Que população, legal. vamos supor que um curso de inglês por aí esteja na faixa de R$ 300 e a igreja oferece o curso por R$ 150. Esse valor deve cobrir apenas as despesas administrativas, sabe? Pagamento dos honorários do professor, conta de água, de luz a mais que gastou para manter esse curso, material de higiene, o cafezinho que serviu o pessoal. Compreendo. Vamos supor que o professor não esteja dando sala gratuita e esteja cobrando, por exemplo, um valor X. Sim. E para pagar o professor e todas as despesas administrativas, a igreja gastou R$ 110 por aluno. Só que está cobrando R$ 150 pro pessoal. Esses R$ 40 não pode ser distribuído para os administradores em forma de lucro, sabe? Tem que ser, tem Entendi. que ser gasto Legal. na manutenção da própria igreja A própria igreja. ou reverter em benefício da população, de alguma forma. Eu- Se houver Sim. distribuição de lucro, não é igreja, é empresa. E vai perdendo Isso é isenção verdade. tributária. Quer dizer, quem administra a empresa está fazendo isso de uma forma filantrópica. Por isso que é muito importante ter um escritório de contabilidade especialista Legal. para poder prestar conta para a Receita. Porque se tiver alguma coisa que não poder, que ele não tiver como explicar, sabe, corre risco de perder a isenção tributária. Eu sou totalmente apoiante da causa social. Certo. Inclusive, já teve aqui algumas pessoas aqui no nosso podcast que pediu colaboração, ajuda. Eu sou totalmente colaborante para essa área social. E eu acredito que toda a igreja ela deva realmente fazer um trabalho de assistência às pessoas
porque muita gente estão necessitadas. Infelizmente, como eu digo para você, não atacando ninguém, não quero também nem citar nomes aqui jamais, mas a gente vê sim casos de igrejas que muitas lideranças se enriquecem através do dinheiro e não para a obra, porque era para ser justamente isso que você está explicando, era para ser para a obra. Todo esse assistencialismo era para ser dedicado à obra de Deus e a pessoas necessitadas. Eu louvo a Deus que a igreja que eu congrego, eu fiquei sabendo lá que parte do dízimo é direcionado a viúvas, às pessoas que têm necessidade para comprar remédio, às vezes não tem um alimento dentro de casa. E eu já vi o nosso trabalho lá da igreja, eles fazendo isso, né? Eles direcionando recursos que veio do dízimo justamente para essas pessoas que necessitam. E eu acho que isso é muito importante, Rogério. É muito importante que a igreja realmente tenha essa responsabilidade social, né? Sim, sim. E vendo a parte técnica, a igreja que não tem tudo certinho, dá um trabalhão pro escritório de contabilidade. Sabe, que é isentado de impostos. Porque, que nem eu falei, se alguma coisa não tiver como ser justificada, a Receita tira a isenção. O governo tira a isenção da igreja. E vai ser cobrado tudo retroativo. Tudo que a igreja deixou de pagar vai ser cobrado com multa ainda, com multa e juros. E olha que a cada dia mais a Receita Federal, ela está mais rígida, né? Sim, ela sim. está mais rígida em cima da questão tributária, da questão de impostos. É muito interessante isso. Muito importante, Sim. é muito importante os pastores da igreja procurar uma contabilidade especializada em igrejas, sabe? Para verificar como está a sua contabilidade. Porque a qualquer momento, se você, às vezes a pessoa não está nem de má fé, mas por falta de orientação, acaba, por exemplo, não mandando para o contador a documentação certa e essa isenção pode ser tirada a qualquer momento. E quando isso acontecer, a igreja vai ser quebrada. Porque vai ser cobrado tudo com multa e juros. E daí a igreja acaba tendo um prejuízo muito grande, né? Terrível. 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 Eu compreendo. É preferível pagar um pouco mais de honorários com uma contabilidade especializada do que correr o risco. E você citou um ponto muito interessante aí que eu fiquei meditando aqui. Existem contabilidades especializadas só nessa área para a igreja? Sim, sim. Então não são todas que são especializadas para prestar um serviço. São algumas. Eu conheço uma em Mojimirim, né? Sim. Mas assim, se a pessoa jogar no Google e buscar contabilidade especializada para a igreja, vai acabar achando. Que legal. Inclusive, se tiver. No momento tem poucos, né? Contabilidade especializada. Mas se os pastores começarem a procurar, com o tempo os contadores vão se especializar em igrejas. Porque o número de igrejas no Brasil é muito grande, são 600 mil. Tem mais igrejas no Brasil do que o número de escolas e hospitais juntos. Meu Deus. Essa pesquisa foi feita em 2022. O que é, só fazer o corte aqui de câmera, o que é exigido das igrejas para obterem a imunidade tributária? Bom, são três coisas bem simples. Eles devem direcionar suas atividades para o público carente, verificar quem está precisando de ajuda e atender. Não deve. A finalidade da igreja é filantrópica, sabe? Ela não tem finalidade lucrativa. Entendo. Esse é o segundo ponto. Porque é o seguinte, uma coisa muito importante para caracterizar uma igreja. Além de atender o público carente, atender quem está precisando de ajuda, não só ajuda material, sabe? Mas ajuda emocional também. Compreendo. O segundo ponto, não pode ter finalidade lucrativa. Ou seja, tudo que for arrecadado tem que ser para as despesas administrativas da igreja e para ajudar as pessoas e ser reinvestido nisso. A partir do momento que houver uma distribuição de lucros entre os administradores, perdeu a isenção. E outra coisa, a igreja tem que atender o público em geral, sem selecionar ou discriminar ninguém. Compreendo. Por exemplo, a maçonaria tradicional é direcionada só para homens. Sim. Assim, eu nunca fiquei sabendo de uma igreja que fez isso, mas se acontecer, perdeu a isenção tributária. Olha. Até mesmo se oferecer cursos, por exemplo, um curso de inglês, tem que ser para o público em geral. Não pode, por exemplo, fixar, só vai fazer o curso quem tem até 40 anos de idade. Agora, pode se distribuir em turmas, por exemplo, uma turma de crianças, outra de adolescentes, outra para os adultos, outra para o pessoal, os idosos. Aí não tem problema se fizer várias turmas, mas desde que atenda todo mundo. Entendo. Não pode discriminar ninguém. Tá certo. São esses os três requisitos. Tá certo. Esses são os três requisitos falando sobre a questão de isenção de IPTUs para a igreja e também as leis vinculadas para a igreja. Isso. Muito legal, muito importante isso aqui. Talvez tenha tirado dúvidas de alguns dos nossos telespectadores que futuramente também vão assistir através dos cortes que vamos estar lançando aqui nas redes sociais. Olha só, pessoal, vamos começar aqui a falar agora então de um outro tema, que é um tema muito importante e começou a ser vinculado, foi em 2026, né? Sim. Essa nova lei, que é a isenção de impostos. É a isenção de imposto para o IR, que é o Imposto de Renda para Pessoas Físicas, que ganham até R$ 5.000 por mês a partir do ano de 2026. Por que eu quis trazer esse tema? É um tema muito abrangente e muito atual. E talvez muitas pessoas estão em dúvida. Esse tema eu já venho buscando um pouco de conhecimento já desde o início do ano, tentando entender, porque a partir do momento que nós, como pessoas físicas, somos pessoas físicas, precisamos entender para a gente não cair na garra do leão, para não cair também na malha fina. Seria isso, né? Tô certo aí. Sim. Na malha fina. Porque isso aí acaba trazendo um problema muito sério também. Então, vamos dizer assim, você que está ganhando até R$ 5.000, tem certa isenção. Eu acho que esse tema é muito importante, né?
A isenção do imposto de renda para pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 a partir do ano de 2026 é uma lei que entrou agora. Quando é que foi feita essa reforma tributária? Então, tá valendo a partir desse ano, né? Porque Qual foi o ano que foi estabelecida a reforma tributária? Porque já faz um tempo que Certo. fizeram essa reforma. Não sei se você lembra, Sim. se você tem lembrança do ano. Sim. Essa reforma foi estipulada em 2024, né? Sim. E 2024. só que a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, que ganha até R$ 5.000, está valendo a partir de 2026. De 2025 para trás, só estão isentos aqueles que recebem R$ 2.259,20 por mês. Antes disso, o valor era de 2.800? Não. Antes disso, Antes. o valor da isenção era R$ 2.259,20. No ano era quanto o total? O total, aí teria que multiplicar 2.259 por 20, né? Por 12, desculpa. Daria o quê? Uns R$ 28.000. Uns 28 mil. Não passava disso, Não né? passava disso. Passava disso. Quem tem o direito à isenção, a não pagar impostos de renda, né, a partir de 2026? Quem é que tem esse direito? São aquelas pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês ou R$ 60.000 anual. Agora, as pessoas que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.350 não estão isentas, mas tem uma redução. Agora, se ganhar acima de R$ 7.350 por mês, aí nesse caso segue a tabela normal, vai pagar os 27,5% de imposto de renda. Praticamente quem ganha acima, então, de 7.350, sem redução. Sem redução. E esse dinheiro, esse valor, eu até fiz essa pergunta para você lá no escritório. Aonde ele é descontado, aonde o contribuinte, a pessoa, ela percebe que está saindo esse dinheiro? Então, no caso dos empregados, é descontado diretamente na fonte. Na folha de pagamento mensal? Na folha de pagamento mensal. Rapaz. E não são todos os rendimentos que são tributados. Por exemplo, o salário base é tributado, o 13º também, as férias, o terço constitucional das férias é tributado, as gorjetas, gratificações, comissões, bônus. Por exemplo, num restaurante que cobra 10% de mesa, para distribuir essas gorjetas entre os funcionários. O que acontece? Essa gorjeta é tributada no imposto de renda. No caso de uma imobiliária que paga comissão para os corretores, além do salário fixo, né, se pagarem. Essas comissões também são tributadas. E se o funcionário receber algum bônus, alguma premiação, por exemplo, no final do mês, no final do ano, por ter sido o melhor funcionário, esse prêmio também é tributado. Agora, tem alguns valores que não entram na tributação, que o funcionário não paga, que é o que a gente chama de verbas indenizatórias. Por exemplo, o vale alimentação. Quem trabalha 8, 9 horas por dia e ainda fica 3 horas por dia no transporte público para voltar para o serviço, tem que no mínimo almoçar. Então, o vale transporte é dado para indenizar a pessoa pela alimentação que ela gasta por se manter de pé para poder trabalhar. Isso aí é o vale alimentação. O vale transporte, que é a despesa que a pessoa tem para ir para o serviço e para voltar, não é uma verba que a pessoa usa para trabalhar, mas é uma despesa decorrente do trabalho. Também não entra. Não entra. Não entra. Compreendo. O FGTS, que é uma verba paga para proteger o trabalhador e não razão do trabalho dele, também não entra. Agora, as diárias de viagem também não entra. Por exemplo, quem trabalha viajando. Entendo. Tá aqui em São Paulo, tem que ir lá em Belo Horizonte. A empresa, ela paga essas diárias. Paga essas diárias. E que inclui avião, ônibus, inclui hotéis, inclui alimentação. Aí o que acontece? Essas despesas que o trabalhador tem para poder trabalhar, que são as diárias de viagem, também não entra na tributação. Agora, uma coisa interessante aqui é no aviso prévio. Se a pessoa cumpriu o aviso prévio em casa e não trabalhou, essa verba é considerada indenização, aqueles que o patrão já cumpriu o aviso prévio em casa, né? Compreendo. Se cumpriu o aviso prévio sem trabalhar, que a gente chama de indenizado, não entra na tributação. Agora, se a pessoa trabalhou no aviso prévio, paga tributo, imposto de renda. Os valores recebidos antes de 2026 têm direito à isenção se não ultrapassar R$ 5.000 mensais ou 60 mil anuais? Não. Essa regra começou a valer em 2026. De 2025 para trás, quem recebe mais de R$ 2.259,20 tem que pagar o imposto de renda. Os isentos é só quem recebe até esse valor. Esse benefício começou a valer a partir de 2026. Foi em 2026. Sim. É isso mesmo. Todos os valores que os funcionários recebem entram no cálculo para pagar o imposto de renda? Como funciona isso no caso? Não. Somente as verbas são tributadas, né? As verbas indenizáveis, que nem eu falei agora, que nem o aviso prévio indenizado, o vale transporte, o vale alimentação, essas verbas não entram na tributação. Não. O que entra é o salário base, o 13º salário, as férias do 13º, né? Os adicionais de insalubridade e periculosidade, que, por exemplo, adicional de insalubridade que os enfermeiros recebem nos hospitais, ou adicional de periculosidade, que é o caso dos freitistas que recebem devido a trabalhar... O alto risco do trabalho, isso. Trabalhar com produto explosivo, né? E também todas as gorjetas que o funcionário recebe, comissões, gratificações. Por exemplo, num restaurante, se um garçom recebe uma gorjeta diretamente em dinheiro de um cliente, ele deveria declarar essa verba e pagar o imposto de renda em cima. Isso não acontece na prática, mas a gorjeta que o garçom recebe entra na tributação, sabe? Comissões, por exemplo, que um corretor de imobiliária recebe também entra na tributação, e quaisquer prêmios que um funcionário recebe em razão do seu desempenho também entra. Como é que eles descobrem isso para tributar esse valor? Então, vamos dizer assim, eu estou pagando o meu funcionário, ou no caso o meu funcionário ele recebeu lá um valor assim atribuído de algum cliente, vou te abençoar com um valor aí
né? Como é que isso entra Então, a ser tributado pelo governo? se você deu dinheiro diretamente na mão do funcionário, se o cliente deu dinheiro diretamente na mão do garçom, por exemplo, vai ficar muito difícil do governo descobrir isso daí. Sim, exato. Mas se foi colocado na folha de pagamento dele, sabe? Ah, Se foi sim. documentado. Agora entendi. Se foi documentado e não declarou, aí o fisco vai pegar. Quanto tempo demora aí para a Receita Federal devolver o dinheiro do imposto que foi de forma indevida? Porque muito dinheiro às vezes vai de forma indevida, né? Olha, Ronaldo, há uns anos atrás estavam devolvendo em 90 dias. Às vezes demorava um pouquinho mais, né? Hoje em dia está demorando vários meses e o normal é demorar de 1 a 2 anos. Sério. Tem alguns casos, por exemplo, que mais complexos, que o governo tem que analisar a documentação e demora mais tempo. Por exemplo, é uma pessoa que tem uma doença grave que pede a restituição de imposto de renda. Vamos supor que ela apresenta um laudo do médico que está sob suspeita, que emitiu alguns laudos falsos. Então, nesse caso, o governo vai precisar de um tempo para analisar o caso dela, para analisar se esse laudo é realmente verdadeiro. Compreendo. Aí, nesse caso, já tem casos que demorou até 4, 5 anos. Nossa. Mas em média, está demorando de 1 a 2 anos para ser julgado. Tudo que é do governo demora. Mas se for para eles cobrarem impostos das pessoas, a gente estava até conversando lá no dia que eu estava com você falando, né? Certo. Às vezes a gente entra dentro do site lá, o que é para pagar para eles, tudo funciona. E muitas vezes quando se é para você reivindicar um direito seu, daí já tem aquela burocracia enorme, né? E uma dificuldade por parte do cidadão brasileiro. Eu mesmo, como pessoa física e CPF, às vezes eu entro dentro daquele site lá, o Gov, misericórdia, aquilo lá é lento demais, meu, é muito lento. Porque eles não investem em manutenção no sistema. Eu entendo um pouco aí, muito pouco de sistema, mas eu entendo um pouco. Eles não investem para que o site fique rápido, para que fique facilitado ao contribuinte também, né? A isenção de imposto de renda para quem tem doenças graves. Esse é o outro ponto muito importante que a gente vai falar aqui, porque existem muitas pessoas aí necessitadas, às vezes as pessoas têm suas dificuldades, né? Às vezes a pessoa está doente, tem uma doença grave, que nem a minha irmã mesmo, ela tem um problema de cardiopatia e grave, né? Só que existe alguns pontos necessários que ele vai estar explicando aqui para vocês, entender quem tem direito à isenção no imposto de renda para quem tem essas doenças graves. Quem tem o direito à isenção de imposto de renda em razão aí por portar essas doenças graves aí? Então, Ronaldo, não é qualquer pessoa. Não é? Somente os aposentados, os pensionistas e os reformados, que são os militares aposentados. Esses que tiverem as doenças graves, podem pedir a isenção de imposto de renda. Não é para todo mundo, então? Não é para todo mundo. A pessoa que está trabalhando, não tem direito à isenção, tem que pagar normal. Compreendo. Agora, se a pessoa pagou esse imposto de renda indevidamente, ela pode pedir a restituição só dos últimos 5 anos. O que passou daí para trás, perdeu. Aí são diversas doenças que estão listadas na Lei 7.713 de 88, artigo 6º, inciso 14, desculpa, que é AIDS, câncer, mal de Parkinson, Sim, tuberculose ativa, cardiopatia grave, que é a doença que a sua irmã tem, sim. doenças de Parkinson, tuberculose ativa, fibrose cística e moléstia profissional. São várias doenças. Assim, quem quiser ter o conhecimento de todas, está na Eu Lei recebi uma. tá na Lei 7.713 de 88, artigo 6º, inciso 14. Eu acredito que a minha irmã ela está acompanhando, a Analice, e ela está estudando justamente essa área de tributação, porque ela trabalha na área de contabilidade. Ela colocou aqui, Ana, manda para mim no chat do YouTube, que fica mais facilitado do que eu sair aqui para entrar no WhatsApp, tá? Manda no chat que lá eu consigo ler tudo, né, e passar aqui também. Ela colocou uma informação assim: existe imunidade fiscal, existe imunidade fiscal. Esse direito é garantido na Constituição Federal de 1988. É isso? Sim. É o caso das igrejas. Só o caso das igrejas. Então, daí você já passou mais ou menos aqui uma lista, né? Das doenças principais, Sim. que são câncer, cardiopatia grave, doenças de Parkinson. São várias doenças associadas a essa questão que o advogado ele trouxe aí para vocês. Mais uma pergunta aqui que eu tenho, ó. Por que o governo isentou essas pessoas ao pagamento de imposto de renda? Então, Ronaldo, quem tem essas doenças gasta muito com remédios. Isso aí foi um modo que o governo achou de ajudar essas pessoas a comprar a medicação. O governo não decidiu mandar uma verba, sabe, uma ajuda para essas pessoas comprar a medicação. Como forma de ajudar, ele resolveu não tirar das pessoas o dinheiro do imposto de renda. É uma forma dele ajudar essas pessoas. E o governo, é complicado o governo, né? Esse governo é muito complicado. É. Porque para ajudar as pessoas é difícil, né? É. Mas é o caso da minha irmã. É o caso da minha irmã. Que nem ela toma um remédio aí. Ela toma um remédio aí que o valor dele é quase 3 mil reais. É quase 3 mil reais. Então, é através disso que eles conseguem contribuir com esses remédios gratuitamente para a população que depende de um medicamento caro e tem esses problemas de saúde. Seria isso, então? Sim. Como essas doenças devem ser comprovadas pela Receita Federal para haver essa isenção, principalmente os aposentados, pensionistas, do pagamento de imposto de renda? Então, Ronaldo, para comprovar essa doença, o governo só aceita um laudo médico da rede pública de saúde.
Pode ser do município, do estado, do Distrito Federal e pode ser da União também. Mas a pessoa se apresentar um laudo médico da rede particular não é aceita. A regrinha aqui é o seguinte: no Brasil, o que o governo fala é verdade. O que o É particular fala, verdade. Falou tudo. o que o particular fala tem que ser cobrado. Por isso que um laudo médico de uma rede particular não é aceito. Como prova que a É pessoa, absurdo, como né? prova que a pessoa tem aquela doença para ter isenção do imposto de renda. É absurdo isso. É absurdo isso, né? Porque o contribuinte pagamos impostos muito altos, né? E muitas vezes a gente fica à mercê do governo e o governo não ajuda realmente a pessoa necessitada. Falando sobre contribuição e previdência acima do teto, né? Qual é o teto para o trabalhador contribuinte para o INSS? Existe um teto para ele contribuir ou deva pagar de acordo com o seu salário, mesmo recebendo altos valores? Sim, Ronaldo. Um funcionário, mesmo recebendo um valor de 10, 20 mil reais por mês, que é o caso de gerentes executivos, o que acontece? O teto para ele contribuir para a Previdência agora em 2026 é R$ 8.475,55. E o empregador deve recolher somente 14% desse valor, de R$ 8.475,55. Agora, por exemplo, aquele gerente, diretor de uma empresa que tem um salário de 15 mil reais por mês e trabalha só no emprego, esse não tem problema. Por quê? Porque o escritório de contabilidade da empresa já sabe que tem que recolher os 14% em cima do teto da Previdência e recolhe certo. O problema é o seguinte: o problema são aqueles empregados que trabalham em dois empregos, que é o caso que acontece, por exemplo, com os profissionais da saúde. Por exemplo, um técnico de enfermagem que trabalha num hospital particular e ganha R$ 5.500. O escritório de contabilidade desse escritório, desculpa, o escritório de contabilidade desse hospital recolhe 14% sobre os R$ 5.500. O outro hospital que ele trabalha tem outro escritório de contabilidade e vamos supor que o salário dele lá seja R$ 5.000 e recolhe 14% sobre o salário dele, R$ 5.000. Somando os dois, ele está pagando 14% sobre R$ 10.500. Então, o que ele deve fazer para isso cessar? Ele deve escolher em qual emprego ele vai pagar o valor total do salário dele, ou seja, os 14% do total. Vamos supor que ele escolha que no hospital que ele ganha R$ 5.500, ele vai pagar 14% de previdência. No outro hospital que ele trabalha, ele tem que comunicar ao empregador dele, apresentar a documentação e determinar o seguinte: eu vou pagar 14% não dos 5 mil que eu ganho aqui, mas da diferença que sobrou entre os 5.500 até o teto da Previdência, que vai dar 3.400 e pouco. O que acontece? Muita gente não está fazendo isso, que é o pedido que a gente chama de proporcionalidade do teto, e essas pessoas que pagaram o imposto de renda indevidamente são muitos. Os maiores prejudicados são os Olha aí. médicos. Muitos médicos trabalham em 3 lugares e não sabem disso. A pessoa, o que ela pagou a mais, ela pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. Teve um caso de um médico, que foi um caso extremo assim, que recuperou Sim. 137 mil reais, que foi a recuperação que um colega meu fez. Olha aí. Agora é comum em recuperação para enfermeiros recuperar 40 mil, recuperar 30 mil, 50 mil. Alguns têm valores menores para recuperar, mas o que acontece? Muita gente está pagando esse imposto de renda a mais e não Compreendo. sabe. Então, o que acontece? Quem trabalha em 2 lugares tem que procurar um escritório de contabilidade especializado ou um advogado Verdade. tributarista especializado em recuperação de tributos e levantar isso e fazer o cálculo. Porque senão estará pagando praticamente dois impostos, 2 impostos. E a pessoa, sendo que era para pagar só um, né? sim, tem que juntar os 2 salários ou 3. Aí, desses 2 ou 3 que junta, essa pessoa trabalha em 2 ou 3 lugares e pagar um limite, que é 14% do teto da Previdência, que é R$ 8.475,55. Eu não sei se ficou muito teórica a explicação, não sei Sim, se deu para sim. entender legal. Eu compreendi, Compreendeu? eu compreendi. E justamente eu ia até citar sobre a questão de pessoas, algumas pessoas que prestam serviço como segurança, um dia sim trabalha, um dia sim, um dia não. Como também os médicos, você deu o exemplo dos médicos, tem médicos que não trabalham todos os dias, mas tem uma carga horária mais centralizada, para eles terem mais tempo também, de repente para estudo, para estudar. E tem muitas profissões que muita gente às vezes depende de estar num segundo, num terceiro emprego. E daí você está citando, né, sobre essa questão de o imposto que é pago, esse imposto, né, que ele justamente ele é pago indevidamente. Cada empresa tem os seus escritórios de contabilidades. E ali é debitado o imposto que muitas vezes seria indevido, sendo que era para ser debitado só um. Seria isso mesmo, né? Sim, sim. O importante é a pessoa comunicar ao segundo empregador, que já está pagando imposto, já tá pagando um imposto de renda, comunicar ele para o escritório de contabilidade do segundo emprego dele, pagar somente o restante que falta para completar o teto da Previdência. Enquanto Compreendo. um empregador não está sabendo do outro, se comunica com o outro, provavelmente a pessoa está pagando um imposto maior. Nem sempre, mas em muitos casos. E, ó, falando sobre recuperação do ITBI, que seria o imposto de transmissão de bens de imóveis, agora falando na questão de imóveis. O valor que o comprador de um imóvel deve pagar a título de ITBI, que seria o imposto de transmissão de bens de imóveis, deve ser sobre o valor venal do imóvel ou o valor real da compra? Então, Ronaldo, tem que ser sobre o valor real da compra. O valor venal é aquele valor que a prefeitura diz que o imóvel vale. E isso tem que ser observado porque em alguns casos dá uma diferença boa. Pegando um caso prático do Fábio Pochá, em 2022 ele comprou um imóvel no valor de R$ 1.900.000. Só que é o seguinte, a Prefeitura de São Paulo cobrou ITBI ele no valor venal. Isso passou de 3.024.000. No momento dele pagar o ITBI,
Deu uma diferença de mais 30 mil reais. Só uma informação para simplificar: o valor venal seria o valor Que a da prefeitura, região, que é destinado o imóvel sim, no local. daquela região. Sim, daquela região. E na prática é o valor que a prefeitura diz que vale aquele imóvel, inclusive para efeito de cobrar o IPTU. Agora, o STJ, Sim. no tema 1113 de 2022, isso aqui já está consolidado, está pacífico, determinou que o ITBI deve ser pago sobre o valor real da compra. No caso do Fábio Pochá, que deu uma diferença de 1 milhão e 300 mil reais, ele ia pagar 30 mil reais a mais de ITBI. Só que ele procurou um advogado, né, ingressou com ação judicial e pediu a restituição do valor. Então, isso que a pessoa tem que prestar atenção. No momento de pagar o ITBI, no momento de pagar o imposto no cartório. Se não tiver jeito, se o cartório te cobrar aquele valor, falar assim, ó, não dá para fazer a transferência se você não pagar o valor venal, e a pessoa tiver que pagar, a pessoa tem 5 anos para pedir a restituição a partir do momento que pagou o valor indevido. Em muitos imóveis por aí, a pessoa paga 7, 8, 10 mil reais a mais. Olha só. Quer dizer, para dar de graça pro governo é muita coisa. Tudo isso foi justamente o que eu falei lá no início da nossa live. A nossa live aqui vai ser um tema bem específico para tirar dúvidas de muitas vezes impostos que nós estamos pagando de forma indevida para o governo. Porque realmente, se depender do governo aí, principalmente esse governo petista aí, eles querem tomar mais dinheiro da gente na questão de imposto, né? E é absurdo o que está acontecendo no Brasil aqui agora. Mas vamos lá. Temos aqui mais uma pergunta também. Como pedir a restituição deste tributo no âmbito municipal? Talvez muitas pessoas aí estejam na dúvida de como restituir esse valor. Então, Ronaldo, no município de São Paulo, via online, né, através do sistema SAVE, Solução de Atendimento Virtual. Nos demais municípios, você tem que verificar a legislação local, porque em alguns municípios o pedido é feito de forma física, com processos físicos. Agora, é o seguinte, o importante é a pessoa procurar um contador especializado em recuperação de tributos ou um advogado tributarista, porque são diversos documentos que tem que juntar lá, sabe? E se a pessoa faz o pedido, demora, por exemplo, 2 anos para ser julgado, o pedido é indeferido porque não juntou os documentos certos. Aí aí que acontece? Já se passaram 2 anos. Vamos supor que a pessoa demorou 4 anos para fazer esse pedido de recuperação de TBI e não procurou um especialista e faz o pedido hoje. O pedido é julgado daqui 1 ano e pouco. E por falta de documentos, porque não fez o pedido da forma correta, o pedido é deferido. Aí, para fazer o segundo pedido, já passou 5 anos do momento do pagamento, está prescrito, perdeu. Então, por isso que é muito importante procurar um profissional especializado. Não esquecer que o prazo para pedir é 5 anos a partir do momento do pagamento. E toda essa área você trabalha, você entende Sim. e pode também auxiliar qualquer pessoa lá Sim. no escritório dele em questão que tiver essas dúvidas, que puder necessitar de um auxílio, né? Para restituir também esses valores que muitas vezes, né, são perdidos aí, a restituição desses tributos. Olha só, falando agora sobre a questão de recuperação do IPTU, pago a maior ou indevidamente ou em duplicidade. Como pedir a restituição do IPTU? Isso, no caso, essa pergunta aqui, ela já é vinculada tanto para pessoa física também, pessoa jurídica também, e também para igrejas no geral, seria isso, né? E a devolução do IPTU no município de São Paulo também é feito pelo sistema SAVE, né, que é a Solução de Atendimento Virtual. Ou pode ser feito pelo DAT, né, que é a Devolução Automática de Tributos da Secretaria do Município da Fazenda. Feito via online, né? Agora precisa verificar a legislação local do município que a pessoa está, do município que a pessoa comprou o imóvel, porque varia de município para município. Varia. Varia. Qual o prazo para a prefeitura julgar o pedido da restituição do pagamento indevido ou a maior do IPTU, no caso? Então, Ronaldo, no município de São Paulo, que tem uma legislação própria, o prazo para a prefeitura julgar é 120 dias, a partir do momento que você protocola o pedido. Agora, em municípios que não têm uma legislação própria, segue a regra geral, que é a Lei Federal 9784 de 99. Sim. Aí o prazo é 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias se houver um motivo justo. Mas muito dificilmente as prefeituras cumprem esse prazo, devido à grande quantidade de processos que tem para julgar. São milhares de processos, Milhares de processos. né? Muitos casos. Sim. E realmente o site da prefeitura, esses dias eu fui entrar no site da prefeitura de São Paulo e, rapaz, é difícil ali, hein? É muita falha, o sistema falha demais. Às vezes só pra gente tirar uma dúvida, uma informação, um relatório, é bem complicado mesmo. Vamos lá, pessoal, prosseguindo aqui, ó, temos mais uma pergunta, né? Quem tem o direito na isenção do IPTU? Quais são essas pessoas que têm esse direito? As pessoas que têm direito à isenção do IPTU são aquelas que têm doenças graves, são os PCDs, né? PCDs. Seja a deficiência física, mental, visual. No caso da deficiência visual, se a pessoa é cega 100% de um olho, já é considerada deficiente desde 2022. Além dos autistas. Sim, E outras pessoas que têm direito à isenção do IPTU são aposentados, pensionistas, tá certo, essas pessoas com doenças graves. tá certo. E no município de São Paulo, elas têm que receber até 3 salários mínimos por mês, ser proprietária do único imóvel e residir nele.
E além disso, o valor venal do imóvel não pode ultrapassar R$ 260 mil. O que que daria aí 3 salários mínimos hoje? 3 salários mínimos hoje seria 1.621 vezes 3. É baixo, né? É baixo. É, vezes 3, então dá uma base de quase 4 mil reais, uma base de 4 mil. 6, 12, quase R$ 5 mil. Quase 5 Quase mil, 5 mil né? reais. E não Está são para baixo. qualquer pessoa, tem que ser aposentados, pensionistas, pessoas com doenças graves, os PCDs, sabe? Um trabalhador normal que ganha até 3 salários mínimos não tem direito à isenção do PTU. E seria muito importante, né? Porque quantas pessoas às vezes estão passando por essa situação e poderia ter o seu IPTU totalmente isento, né? Essas pessoas que passam desse valor, como você citou, de 3 salários mínimos, já ficaria por fora, né? Ficaria de fora. Ficaria de E fora, isso, isso mesmo. isso é a regra do município de São Paulo. Tem municípios que são 2 salários mínimos. Ah, é. Diminui então, né? Sim. Diminui. Para verificar, para pedir essa isenção, tem que verificar a legislação do município. Tá certo. Legal. Tá. É isso aí, pessoal. Esse trabalho aqui, ele também vai aí para a nossa página de jornalismo, né? Então eu acredito que vai ser muito positivo aí, porque são informações preciosas, informações muito preciosas. Vamos lá. Sobre a recuperação do IPVA, falando agora de veículos, de carro. Quem tem o direito na isenção do IPVA? Quem tem direito na isenção são os PCDs, né? Que tem deficiência. PCDs também. PCDs tem deficiência física, mental, visual. Esses daí não precisam pagar o IPTU. Mas o problema tem que ser bem profundo e severo. Tem que ser uma doença grave mesmo. E também os autistas. E qualquer pessoa que tenha um veículo que tenha mais de 20 anos também não precisa pagar o IPVA. É isso aí. Isso aí eu já Mas sei. o estado de São Paulo, há muitos anos não cobra o IPVA de veículos que têm mais de 20 anos. Tá Mas certo. há uns 3, 4 anos atrás foi unificado a nível nacional. De qualquer lugar do Nacional. Brasil. Nacional. Era só em São Paulo, então? Não, era em alguns estados. Era em alguns estados. São Paulo, Minas, sabe? São Paulo, Minas e outros, né? Legal. Mas há uns 3, 4 anos, no Brasil inteiro, quem tem um veículo acima de 20 anos não precisa pagar IPVA. Espero que eles não mudem essa lei aí, aumente aí para Mas acho 25 que não. anos, daí vai ser triste, né? E também Porque- os taxistas, os mototáxis também estão isentos. Que da hora, que legal. Isso é muito importante, né? Principalmente quem. Uber também está isento? Uber não. Uber não? Que coisa, né? Poderia colocar isenção aí para os Ubers sim. também, né? Porque ajudaria bastante aí. Como é feito o pedido de isenção do pagamento do IPVA? No município de São Paulo, é feito 100% digital através do sistema CIVEI, da Secretaria da Fazenda e Planejamento. A pessoa entra lá com a senha Gov ou com certificado digital para fazer o pedido de isenção. Seria pelo mesmo sistema, o CIVEI? Acho que você tinha citado. Não, esse aqui é um outro sistema. É outro sistema esse aqui, né? Outro. Pela Secretaria da Fazenda, do Planejamento isso. também. Legal. É isso aí, pessoal. Mas, de qualquer forma, eu aconselho procurar sempre um profissional especializado para fazer esse pedido. Sabe? Pra Um juntar- advogado, uma contabilidade. Para fazer o pedido da forma correta. Tá certo, Tá tá joia? certo. Porque é o seguinte, você Sim. pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. A partir do momento que você fez um pedido, ele foi indeferido porque juntou os documentos errados, por exemplo. Daí pode ter se passado 1 ano e meio. Sobre a recuperação do PIS/COFINS dos produtos monofásicos, o que que é? Eu quero que você me explique Certo. detalhadamente para que o nosso telespectador ele possa entender sobre a questão do que é esses produtos monofásicos, né? E o PIS a gente conhece, a gente sabe, né? Quem é trabalhador tem essa arrecadação de PIS também. Isso aí, no caso, seria tudo os impostos, né? São impostos, né? Sim. Olha, Ronaldo, os produtos monofásicos são aqueles produtos que o fabricante paga o PIS e COFINS por ele, pelo atacadista e pelo varejista. Só que tem milhares de atacadistas e milhões de varejistas que não sabem disso. E na venda dos produtos dele, acabam pagando de novo o PIS e COFINS dos produtos monofásicos. E o governo simplesmente recebe. Ele não vai avisar o contribuinte que está pagando indevidamente um tributo que já foi pago. E não vai avisar Não mesmo, vai né? avisar. Agora, como que você sabe se um produto é monofásico ou não? Sim. Pelo código dele. Sabe? Ah, é? Pelo código, e são milhares e milhares de produtos, milhares e milhares de código. Por exemplo, a casa de autopeças é o comércio mais prejudicado que tem. Sério? Porque é o seguinte, 80% dos produtos que eles vendem são monofásicos e eles vendem uma quantidade grande. Recuperações de casa de autopeças, isso só pode pedir recuperação nos últimos 5 anos. O que pagou para trás perdeu, né? Casas de autopeças costumam recuperar 100 mil, 120 mil, até 150 mil. Olha aí. E grandes casas de autopeças chegam a recuperar 300, 400 mil dos impostos pagos indevidamente, do PIS e do COFINS pagos indevidamente nos produtos monofásicos. Só o que acontece? Por que muita gente está pagando indevidamente? Tem que ser feito mês a mês um trabalho e separar por código os produtos monofásicos dos que não são monofásicos. Tem que ser essa separação é feita por código. E normalmente tem comerciantes que classificam errados os produtos. Então o contador tem que fazer uma classificação fiscal dos produtos, acertar os códigos e separar os monofásicos dos que não são monofásicos, para daí pagar o PIS e o COFINS só dos produtos devidos mesmo. Sim. É um trabalho muito trabalhoso e normalmente os comerciantes contratam um trabalho mais básico do contador. Compreendo. Sabe? E aí acaba pagando tudo que o fisco exige. Então, o empresário tem que aceitar que para ele ter esse serviço, ele vai ter que procurar uma contabilidade especializada e pagar um valor maior de honorários. Muito bom. Muito Agora, bom. falando em Tem porcentagem, uma lista aí, né? nossa, falando em porcentagem, Ronaldo, ó, Sim. a casa de autopeças, 80% dos produtos que eles vendem são monofásicos. Motopeças, 35%. Casas de autoelétrica, 50%. Lojas de bicicleta, 15%.
Os pneus são produtos monofásicos, né? E as lojas de pneu vendem 95% de produtos monofásicos. Distribuidoras de pneus, 90%. Porque além dos pneus, eles vendem outros produtos também, né? Entendo. Padaria, 15% dos produtos que eles vendem são monofásicos. Lanchonete, 20%. Restaurante, 30%. Loja, conveniência de postos, 60%. Bares, 60%. Porque as bebidas frias Sim. são monofásicos. Chocolate monofásico também. E, Olha aí. e bares, restaurantes vendem muitas bebidas frias. Cerveja, água, refrigerante, né? As degas também, as distribuidoras de Compreendo. bebidas, sabe? Vendem uma quantidade de produtos monofásicos muito grandes. E a maioria paga de novo o piso e cofins desses monofásicos. Pizzaria, 15% dos produtos que eles vendem são monofásicos. Farmácia, 85%. Drogarias, 85%. Revenda de cosméticos, 70%. Perfumaria, 70%. Mercados, 20% a 30%. Mercearias, 20%. Pet shoppings, 20%. Lojas veterinárias, 40%. Revenda de baterias, lojas que revendem baterias, 95%, porque as baterias também são monofásicas. Compreendo. Boates, 60%, hotéis, 15%, lojas que vendem bombas injetoras, 30% e daí vai. Se a gente falar de valores, um valor médio que os comércios recuperam, Sim. é claro que isso é um valor genérico, né? Porque Correto. cada caso é um caso, e a pessoa, para saber se tem algum valor para recuperar, tem que procurar um escritório de contabilidade especializado, um escritório de advocacia especializado para fazer o cálculo para eles. Tá bom? Aqui eu acho que a gente deu a finalização, Deu a né? finalização? Em todas as perguntas, né? Sabe que eles querem saber a média de valores? Sim, Eles pode querem. ficar à vontade. Como eu falei, as Sim, casas de sim. autopeças recuperam entre 100 a 120 mil reais. As motopeças recuperam, em média, entre 20 a 70 mil reais. Isso é só o PIS e o COFINS pago indevidamente os produtos monofásicos nos últimos 5 anos. Sabe? Mas por que que acontece essa questão desse valor ser cobrado indevidamente pelo governo? Desses produtos, desses únicos produtos citados? Então, Ronaldo, assim, sem querer criticar o governo, Claro. né, mas dando, Não, sim, claro. mas dando um exemplo bem simples para o pessoal entender, é o seguinte: se a gente vai na padaria, Sim. compra alguma coisa e paga, dá o dinheiro pro caixa, e o caixa dá um troco a mais pra gente, a gente devolve. O governo faz isso, o governo fica quieto, espera a pessoa Que reclamar, absurda, né? o governo fica quieto, espera a pessoa reclamar, e ainda impõe o prazo de 5 anos pra pessoa reclamar. A Complicado. pessoa Né? que tem que procurar um especialista para cuidar da sua contabilidade para pagar só o que é certo. Porque é o seguinte, se você deixa de pagar tributo, algum tributo devido, o fisco te cobra, sabe, com multa e juros. Agora você paga mais, eles ficam quietos. Na nossa programação que nós fizemos aqui, realmente deu certinho, deu 1 hora aqui, ó. Deu 1 hora certinho, né? Nossa, eu nem senti o tempo passar. Não sentiu, né? É. Não sentiu, mas foi bem positivo a nossa gravação Certo. aqui. Depois a gente vai estar lançando aqui alguns cortes nas redes sociais. Temos aqui nossas redes, se vocês quiserem acompanhar, pessoal. Temos aí podcast Ronaldo Gomes, temos aí lá no Instagram também o acesso Ronaldo Gomes Notícia, onde vamos lançar parte aqui dessa gravação também, alguns trechos importantes, né? E eu agradeço mesmo de coração. Você tem alguma coisa a expressar pra gente finalizar? Algum agradecimento? Você pode ficar muito bem à vontade aí, querido. Eu agradeço, Ronaldo, essa oportunidade que você me deu hoje, Amém. tá? E eu me coloco à disposição para falar sobre outros assuntos Sim. referentes à Previdência. Eu quero trazer justamente você aqui pra gente gravar sobre a questão da Previdência Social, porque eu acredito que tem muito assunto importante para as pessoas aí, que às vezes ela não saiba, e seria muito importante aqui essa gravação depois. Mas vai ser uma honra receber você novamente aqui. Muito obrigado. Tá bem? Olha aí, pessoal, então realmente eu agradeço aí de coração a todos que ficaram aí junto conosco, né? Assistindo, acompanhando. Se você puder compartilhar esse trabalho, compartilhe aí com outras pessoas, para que chegue a mais pessoas. Né? Esse trabalho foi totalmente diferenciado, o nosso trabalho geralmente é cristão aqui. Semana que vem, na próxima segunda-feira, inclusive citando isso, vamos estar aqui novamente com a Rosa. Dessa vez ela vai vir para trazer testemunho, e ela vem para trazer um testemunho poderoso, o testemunho dela é muito forte, e eu quero muito que você acompanhe aí junto conosco. Tem algum agradecimento a mais, a dizer, alguma coisa a falar? Só isso, Ronaldo. Muito obrigado. Ótimo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos aqui, então, finalizando. Eu agradeço por você que ficou aí conosco. Que Deus possa abençoar a sua noite aí e um ótimo dia. Vamos aguardar aí os próximos episódios e as próximas gravações. Até mais e uma ótima noite aí. Deus abençoe a todos.